fazer para preparar uma mensagem? A primeira orientação que eu quero passar para você, pega a sua caneta e o seu papel aí para anotar, é que nunca suba em um púlpito para ministrar a palavra de Deus sem antes gastar alguns minutos ou algumas horas de oração. É super importante a sua comunhão com Deus, a sua dedicação à oração. A oração é o momento em que nós falamos com Deus. Quando nós recebemos um convite, uma agenda para ministrar a palavra de Deus, é necessário que vá em busca do dono da igreja, da presença do dono da igreja ou da congregação, que é o nosso Deus que comprou a noiva, através de oração. O pregador que não ora, que não gasta tempo em oração, ele está fadado ao fracasso. Ele corre o risco de ficar só na sua mensagem e transmiti-la de maneira mecânica, usando somente o seu intelecto e os seus conhecimentos bíblicos. A segunda orientação que eu quero passar para quem aspira a ser um pregador da palavra de Deus é que você tenha um texto. Se você orou a Deus pedindo a Deus um texto, pedindo a Deus que te dê uma palavra, pedindo a Deus que te oriente, que te mostre a direção, o caminho, e Deus te concedeu o texto, você vai preparar a sua mensagem baseado naquele texto que você recebeu pelo Espírito de Deus. Caso contrário, você precisa ter conhecimento de que tipo de trabalho, de culto, você vai ser o orador. Você vai ser o orador de um culto em praça pública. Você precisa de uma mensagem evangelística que fale às pessoas não cristãs, não evangélicas, que atinja o coração deles através da ministração da palavra. Se você vai pregar em um culto de oração, você precisa de uma palavra direcionada, que fale de maneira forte ao coração dos ouvintes. Se você vai pregar em um culto dirigido pelo departamento de jovens, com a mocidade, você precisa de uma mensagem direcionada para a mocidade. Vai pregar para o círculo de oração em um culto com as senhoras, com os senhores, com os varões, você precisa de uma mensagem específica. No culto com as crianças, costuma-se contar historinha. Eu estou dando esses exemplos para que você tenha mais ou menos uma noção de como você deve se comportar no momento de você escolher o texto para pregar. Porque o texto ele será a base da sua mensagem. Quando você escolher o texto, que esse texto ele pode ser apresentado para a igreja no momento em que você recebe a oportunidade, baseado naquele texto, você precisa fazer uma introdução. O que significa a introdução? Não necessariamente, mas é bom que se tenha uma introdução. O que é a introdução, irmão bispo? A introdução são aqueles minutos que você gasta realizando ou construindo o que algumas pessoas chamam de pano de fundo. É o momento em que você vai anunciar sobre os acontecimentos culturais e históricos daquele texto que ora você acabou de ler. O pano de fundo, a introdução, vai anunciar para o povo. Deixa eu trocar a frase aqui para você entender melhor. Dependendo da sua introdução, de que maneira você elaborar a sua introdução, o seu público já vai ter uma noção de que se você tem conteúdo para passar ou não. O pano de fundo
a introdução, ela não de maneira precisa, mas que ela tenha de 5 a 8 minutos, a 10 no máximo. Por exemplo, se você for pregar em um domingo à noite, 30 minutos, como no domingo à noite existe bastante grupos que louvam a Deus, que cantam para Deus, o tempo fica bastante resumido. E nós sabemos que o orador, o pregador, quando ele tem sabedoria, ele prega e deixa a porta aberta para que ele possa retornar e pregar novamente naquele lugar. Já tem um texto? Preparou a sua introdução? Agora anuncie o tema da sua mensagem. Fale para o seu público, para o seu povo, sobre o que você vai falar. Quando você anuncia o tema, você está falando acerca do assunto que você vai tratar. O tema serve também para prender a atenção do povo. Além do tema prender a atenção do povo, desperta o interesse dos ouvintes. Prepare um tema. Anuncie o tema. Cuidado com o que alguns críticos chamam, o que a oposição chama de mensagem salada de fruta. Começa falando sobre um tema, no meio já está perdido em outro tema totalmente diferente, e no final já está falando sobre algo que nem imaginava que ele iria falar. Agora você precisa entrar no corpo da mensagem, no esqueleto da mensagem. O que é o corpo da mensagem, irmão bispo? São os tópicos. Você pode ter, no máximo, alguns costumam pregar mensagens com 7 tópicos. Nesta noite eu vou pregar uma mensagem, 7 razões para você não perder o culto de ensinamento. 7 razões para você não perder a escola bíblica dominical. Tudo bem, nós entendemos que dependendo do tema ou do tempo, vai ser necessário que você gaste todos esses tópicos explicando. Por exemplo, em uma manhã de domingo, onde você está pregando em uma manhã de consagração, em uma reunião de obreiros, você tem 1 hora ou mais de tempo para você dar aquele estudo bíblico, realmente se encaixa. Porém, um domingo à noite, onde o tempo é bastante resumido, no máximo 5 e no mínimo 3 tópicos. Eu vou colocar na edição para você entender mais ou menos como funciona o corpo do sermão. É no corpo do sermão que você vai discutir ali, discorrer sobre o tema, sobre o assunto que você está apresentando para o seu povo, que na verdade está ali pronto para ouvir algo da parte de Deus através da sua vida. Para nós encerrarmos esta palestra acerca de como preparar um sermão bíblico, eu vou passar aqui para você algo que eu tenho observado em alguns poucos lugares. É a preocupação de alguns oradores, de alguns pregadores. E nessa preocupação eu enxergo uma motivação um pouco distorcida. Não que esteja 100% errado, mas eu vejo alguns pregadores motivados em ver o fogo cair, o povo pular, a igreja ser sacudida, o povo chorar, e ele esquece
de concluir o seu sermão. É super importante, anota isso aí, você que deseja ser um pregador, um pastor, um apacentador, um ensinador. Se preocupe em fechar o seu sermão, em fazer o fechamento do seu sermão. Quando você faz a finalização, quando você diz, fala, prega para o povo, a finalização da sua história, o seu corpo não fica sem pé, sem perna ou sem cabeça. No afã, no desejo, na motivação de ver o fogo cair, muitos têm tropeçado em pregar mensagens sem conclusão. É importante que os seus ouvintes, o seu público, entenda, saiba, tenha conhecimento através de você de que forma aquela história que você apresentou o texto, que você apresentou a introdução, que você lançou o tema, que você comentou no corpo do seu sermão, terminou. Você pode correr o risco de fazer aquela movimentação, aquela oração poderosa, aquela rajada de língua estranha, aquele receba poder, e o seu povo sair do culto sem saber como a história que você contou na pregação terminou. Então essas são as dicas que eu tenho para passar, de que como se prepara um sermão bíblico. Entenda que são dicas básicas, você vai encontrar ensinadores com mais profundidade, mestres, doutores, mas eles não vão fugir muito disso que foi passado aqui. Quero te pedir mais uma vez para encerrar, meu irmão, meu amigo, clica aqui, inscreva-se, ative esse sininho. Eu tenho observado aqui nas minhas views, nas visualizações de alguns vídeos meus, eu tenho vídeos aqui eu tenho um vídeo sobre hermenêutica bíblica, ele está com 7.000 e poucas visualizações. E se essas 7.000 pessoas que assistiram o meu vídeo de hermenêutica tivessem inscritas no meu canal, eu estava com quase 10.000 inscritos. Ele está com mais ou menos 500 e poucas curtidas. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. A minha motivação não é me apresentar, não é me aparecer, não é mostrar que eu tenho nenhum conhecimento, ainda que básico, mas não é essa a minha motivação, o meu interesse não é esse. Eu quero ensinar, eu quero orientar, eu quero pregar, eu quero usar essa ferramenta chamada rede social, essa plataforma de vídeo chamada YouTube, para pregar a palavra de Deus. Eu não transmito indiretas, eu não estou aqui para criticar ninguém, para perseguir, não estou aqui para usar de hipocrisia com ninguém, mas para pregar a palavra de Deus. Se você foi edificado, se aprendeu alguma coisa, se o meu vídeo te ajudou, inscreve, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e receba o meu abraço em nome de Jesus.